Você já ouviu falar sobre o Homem do Mato? Uma figura que ronda as florestas, mas nunca é vista por ninguém. A cada passo dado, uma lenda se fortalece, e os corações aceleram, tomados pelo medo do desconhecido. Hoje vamos explorar essa história, os detalhes que envolvem essa lenda aterradora e tentar entender o que realmente se esconde nas sombras da floresta. A lenda do Homem do Mato é uma das mais antigas e assustadoras da tradição folclórica brasileira. Ela conta sobre um ser que muitos afirmam ser um homem selvagem, vivendo nas florestas mais profundas do país. Alguns dizem que ele é uma criatura de origem sobrenatural, uma alma atormentada, enquanto outros acreditam que ele é um ser humano, que perdeu sua sanidade ao viver sozinho, longe de qualquer civilização. Mas o que é mais assustador, o fato de ser um ser humano ou o fato de ser uma criatura além da compreensão? A verdade é que ninguém jamais o viu, mas muitos afirmam ter ouvido seus gritos no silêncio da noite. Outros, ainda, dizem que ele observa de longe, entre as árvores, pronto para atacar qualquer um que se aproxime do seu território. Uma das versões mais conhecidas dessa lenda relata que o Homem do Mato era, na verdade, um homem comum que, ao se perder na floresta, sofreu um grave acidente. Sem esperança de ser encontrado, ele foi forçado a sobreviver à custa de suas próprias forças, alimentando-se daquilo que a natureza lhe oferecia. A solidão fez com que sua mente se corrompesse, transformando-o em algo que, aos poucos, perdeu toda a sua humanidade. Com o tempo, seu corpo se adaptou ao ambiente selvagem. Ele se cobriu de pelos, cresceu unhas afiadas e seus olhos, antes humanos, passaram a brilhar com uma intensidade sobrenatural. Mas o que realmente assusta é o fato de que ele começou a caçar, como um animal selvagem, qualquer um que se atrevesse a se aproximar de sua nova morada. Ainda hoje, muitas pessoas que se aventuram nas regiões mais isoladas das florestas do Brasil relatam encontros assustadores. Eles falam sobre sentir uma presença, algo que os observa de longe. Alguns já ouviram gritos guturais. Outros juram que viram sombras se movendo entre as árvores. E há aqueles que afirmam ter sido seguidos por algo, alguém, que não pode ser explicado. Mas o que acontece com quem se encontra com o Homem do Mato? Os relatos variam. Alguns dizem que o homem selvagem simplesmente desaparece, deixando para trás um rastro de mistério. Outros falam de desaparecimentos inexplicáveis, com as vítimas nunca mais sendo vistas novamente. E há aqueles que afirmam que, ao cruzar o caminho do Homem do Mato, o medo toma conta, paralisando a pessoa até que ela seja capturada. Para muitos, a simples menção do nome Homem do Mato já é o suficiente para causar arrepios. Mas o que faz essa figura ser tão aterrorizante? Será que é o fato de que ele nunca foi realmente visto? Ou será que são os relatos que surgem ao redor de sua lenda, alimentando o medo de que ele é mais real do que imaginamos? O Homem do Mato parece ser uma entidade que mistura o que é humano e o que é animal. Uma criatura que habita às sombras da floresta e se alimenta do medo de quem ousa se aproximar. Ele é a manifestação de um instinto primal, um reflexo do que há de mais sombrio na natureza humana. Muitas explicações surgem para tentar desvendar o mistério por trás dessa lenda. Alguns pesquisadores apontam que o Homem do Mato poderia ser apenas um ser humano comum, talvez um eremita, alguém que se refugiou na natureza para escapar da sociedade.
Outros acreditam que ele seja uma manifestação da nossa própria psique, um reflexo dos nossos medos mais profundos e da nossa relação com a natureza selvagem. Há também aqueles que sugerem que a lenda é um simples produto do imaginário popular. Uma história contada de geração em geração para explicar o que acontece quando alguém desaparece nas florestas. Mas será que realmente existem explicações tão racionais para o que muitos afirmam ter vivenciado? O homem do mato, ao contrário de muitas outras figuras folclóricas, é uma lenda que parece se adaptar ao longo do tempo. Ela se modifica, se ajusta, mas continua a ter o mesmo efeito aterrador. Antigamente, ele era visto como um simples monstro da floresta, uma ameaça que se escondia nas sombras, esperando por um descuido para atacar. Hoje, no entanto, com o aumento das histórias de desaparecimentos misteriosos e encontros inexplicáveis, o homem do mato se transformou em algo mais. Ele se tornou um reflexo de nossos próprios medos, uma representação do que acontece quando a solidão, o isolamento e o medo se misturam em uma só coisa. As florestas do Brasil, com sua vasta e densa vegetação, são o cenário perfeito para essas lendas. Elas são locais que nos conectam diretamente com o desconhecido. A imensidão da natureza, a falta de visibilidade e a sensação de ser observado a cada passo dado criam um ambiente ideal para que essas histórias prosperem. É nesse cenário que o homem do mato ganha vida. Ele é uma figura que habita as partes mais inexploradas da floresta, lugares onde poucos ousam entrar. Ele está sempre à espreita, aguardando a próxima vítima. E quando alguém desaparece nesses locais, a explicação mais comum, entre os moradores mais antigos, é de que o homem do mato foi o responsável. Ele é uma entidade que transcende a lógica e a razão, e isso é o que o torna ainda mais assustador. Não se trata apenas de um homem selvagem, mas de algo além, uma força da natureza que se alimenta do medo e da insegurança das pessoas. Mas o homem do mato não é uma lenda que afeta apenas os locais remotos e isolados. Com o crescimento da urbanização e a expansão das cidades, o medo do homem do mato começou a se espalhar para outras regiões, deixando muitos questionando se ele ainda habita as florestas ou se está cada vez mais próximo da sociedade. A modernidade não conseguiu apagar a história que permeia as mentes das pessoas, e o homem do mato continua sendo uma figura que assombra a imaginação de muitos. Nos últimos anos, relatos de avistamentos e encontros com essa entidade se tornaram mais frequentes, principalmente em áreas de mata fechada e reservas naturais. O que realmente acontece quando alguém se depara com o homem do mato? Será que ele ainda é capaz de causar tanto medo quanto antigamente? A resposta para essas perguntas continua sendo envolta em mistério. Alguns sobreviventes, aqueles que afirmam ter sido atacados por ele, relatam uma sensação de paralisia, como se o medo os tomasse de maneira tão intensa que fossem incapazes de reagir. Outros falam sobre uma presença invisível, algo que os observa em silêncio, aguardando o momento certo para agir. Há até aqueles que dizem que, ao cruzar o caminho do homem do mato, a sensação de estar sendo seguido é tão forte que é impossível escapar. Seja como for, o homem do mato se tornou um mito que transcende a própria floresta. Ele é mais do que uma simples lenda. Ele é um símbolo do que acontece quando a natureza e a humanidade se encontram, quando o instinto selvagem e a civilização colidem. Ele é uma lembrança de que, mesmo nas sociedades mais modernas, o medo e o mistério ainda têm um lugar no coração das pessoas. Ele representa a sombra que todos carregamos dentro de nós.
aquele lado primitivo e instintivo que está sempre à espreita, pronto para ser liberado. Em uma época em que o conhecimento científico e as explicações racionais tentam afastar o sobrenatural, o homem do mato permanece firme, inabalável. Ele é um símbolo do desconhecido, uma manifestação do medo que nunca desaparece completamente. E talvez seja isso que o torna tão real. O fato de que ele não precisa ser explicado, ele só precisa ser sentido. O homem do mato não é apenas uma lenda, ele é uma presença constante nas mentes das pessoas, uma sombra que nunca se apaga completamente. E você? Já ouviu falar sobre o homem do mato? Já se deparou com essa lenda de perto? Ou quem sabe tem algum relato pessoal que possa explicar melhor esse mistério? Deixe nos comentários sua opinião ou se conhece alguma história que possa lançar mais luz sobre esse enigma. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os mistérios que estão ocultos na sombra da verdade.